A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18 e versículo de número 41 ao 46, que vai nos dizer assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, Deus nunca precisou de algo grandioso para operar milagre. Nós precisamos lembrar diariamente que Deus trabalha com coisas pequenas muitas vezes. Aquilo que parece ser insignificante. Ei, Deus me trouxe aqui para te lembrar que você não pode desmerecer, descredibilizar aquilo que é pouco, aquilo que é pequeno. Muitas vezes queremos ver algo grandioso acontecendo e não valorizamos o pouco, não valorizamos aquilo que é pequeno. E Deus está dizendo para você: através daquilo que é pequeno eu trago sinais quando uma coisa grandiosa está para acontecer. Você vai observar que o profeta Elias, ele não teve dúvidas de que haveria chuva, mesmo não tendo sinais. Ele acreditou na palavra de Deus. Mesmo quando tudo parece que está perdido, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Nós precisamos crer naquilo que Deus falou, mesmo que humanamente falando pareça ser loucura o que Deus está nos dizendo que vai acontecer. Não tinha chuva, irmãos. 3 anos e meio o céu cerrado. Mas se Deus deu a palavra que vai ter chuva, vai ter. Se Deus diz que vai acontecer milagre, vai acontecer. Porque eu não preciso de muito para acreditar. Elias tinha uma palavra e era o suficiente. Tem muitas pessoas que pensam que é pouco ter uma palavra. Eu só tenho uma palavra, irmã. Deus me disse que vai fazer, mas humanamente falando, o meu cenário é contrário. Deus está dizendo: valorize a palavra. Mesmo que pareça ser algo pouco, a palavra de Deus, irmãos, sempre surte efeito. É porque nós queremos ver o resultado. Mas Deus está dizendo: a minha palavra não é pouco, é o bastante. Havia uma palavra liberada aqui. Declare comigo: eu vou valorizar a palavra de Deus. Ela não é pouca, ela é o bastante para o milagre acontecer. Eu vou valorizar a palavra de Deus. Ela não é pouca, ela é o bastante para o milagre acontecer. Elias acreditava piamente na ordem, na palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele estava ali entre os seus joelhos e ele pediu para que o seu moço olhasse se havia sinal de chuva. A Bíblia vai nos deixar bem claro, irmãos, que durante 6 vezes o moço foi e voltou e não havia sinais. Mas Elias continuou crendo. Elias continuou perseverando, dizendo: vai, olha de novo, vai, olha de novo. Isso é para quem tem fé, irmãos. Quem tem fé não desiste. Quem tem fé persevera. Elias era perseverante. Elias não esperava o grande acontecer para ele acreditar. Deus não quer, irmãos, que a gente fique olhando somente para aquilo que é grande. Que a gente só fique fitando os nossos olhos no milagre quando ele acontecer por completo. Não. O Senhor quer que a gente olhe pelos olhos da fé e que a gente persevere.
Não é porque Deus te fez uma promessa que tudo vai acontecer de maneira tão clara e nítida diante dos teus olhos, não. Muitas vezes o cenário vai ser contrário. Não tinha sinal de chuva, mas Elias cria. Elias cria na palavra que foi liberada. Elias cria que Deus estava no controle. Quando o moço dele vai lá na 7ª vez, a Bíblia nos diz que tem uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Uma nuvem pequena foi o suficiente para Elias acreditar que estava próximo de uma grande chuva. Você precisa de grandes sinais para ver o milagre acontecendo? Para ter a certeza de que Deus está próximo de fazer algo extraordinário acontecer? Você não pode limitar a sua fé. Você não pode ser uma pessoa que somente olha para o cenário, para aquilo que você está vendo humanamente falando, como se Deus estivesse limitado ao que você está vivendo. Você não pode limitar ao Deus que nós servimos, mas você tem que crer, você tem que confiar, você tem que acreditar mesmo quando tudo parece contrário. A nuvem era pequena. Primeiramente, não tinha sinal nenhum, só tinha uma palavra de Deus. Depois, Deus traz um pequeno sinal após perseverança. Após Elias perseverar, mandando o rapaz ir lá, o moço dele ir lá durante 6 vezes, Deus dá um pequeno sinal para depois o milagre acontecer. Primeiro você tem uma palavra. Hoje você tem uma palavra, não é verdade? Como Elias tinha, porque Deus havia falado com Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18 e versículo 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Ou seja, Elias tinha uma palavra. O que foi que Elias fez com a palavra? Elias foi fazer o que Deus designou. Elias esperou ver o sinal primeiro para depois ele acreditar? Não. Ele recebeu de Deus uma palavra. Deus disse a ele que ia ter chuva. Deus disse a ele que era o tempo dele se apresentar a Acabe. Ele temeu? Não. Porque diante daquilo que Deus fala, você não precisa temer, você precisa confiar. Declare comigo: eu não vou temer, eu vou confiar na palavra de Deus e o milagre vai acontecer. Eu não vou temer, eu vou confiar na palavra de Deus e o milagre vai acontecer. É isso que você precisa fazer. Elias primeiramente creu, ele tinha uma palavra. É como você hoje. Você está como Elias, você tem uma palavra, mas não tem sinais. Você olha humanamente falando e parece ser loucura o que Deus está dizendo que vai fazer na sua vida. Talvez na sua história é uma restauração financeira, a sua vida financeira está no vermelho. E você diz: meu Deus, como é que o Senhor vai restaurar? E Deus está dizendo: calma, lembre-se que você tem uma palavra, você tem que confiar. Talvez a sua saúde, você está olhando e dizendo é tudo o contrário, e Deus está dizendo: calma, você tem uma palavra, é só confiar. Pode ser em qual área, irmãos, for. Se você tem uma palavra, você precisa fazer como Elias. Elias confiou na palavra. Você não é dos que precisam ver para acreditar. Elias não era assim. Elias acreditava sem contemplar. Ele acreditava na palavra de Deus, pois a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela muda tudo. Mas, irmã, o cenário é contrário. Pois é, aqui no caso de Elias também. Elias tinha uma palavra. Deus havia falado com ele que daria chuva sobre a terra, que tinha chegado o tempo de chover. Mas, irmãos, o céu não se armou logo, não. Não tinha nuvens escuras e trovoadas logo quando Deus falou com Elias, não. Às vezes a gente pensa que Deus vai lançar uma palavra na nossa vida e automaticamente as coisas começarão a acontecer diante dos nossos olhos e a gente vai começar a ver Deus agindo. Não é assim. Deus lança a palavra e nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, nós temos que colocar a nossa fé em ação para vermos a palavra se concretizando. Declare comigo: eu vou colocar a minha fé em ação e a palavra de Deus vai acontecer. Eu vou colocar a minha fé em ação e a palavra de Deus vai acontecer. Deus tinha uma palavra liberada. Quando Deus libera uma palavra, Ele vela sobre ela para a cumprir. Então descanse na palavra. Descanse naquilo que Deus falou, mesmo que tudo seja contrário. Elias acreditou piamente no que Deus falou e cumpriu a ordem do Senhor. Se apresentou diante de Acabe, versículo 41.
Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Você vê aqui, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41, Elias obedecendo a ordem do Senhor. Elias fazendo o que Deus havia designado. Tinha sinal? Não. Mas Elias ouviu o que Deus falou e obedeceu. Quando ele obedece, irmãos, ele faz o quê? Ele está agradando ao nosso Deus. Porque quando nós obedecemos, nós abrimos a porta para que o milagre aconteça. Nós agradamos ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem obediência é impossível nós obtermos milagres. Muitas vezes a gente quer ver sinais de Deus, queremos ver abundante chuva, queremos ver a resposta de Deus acontecendo, mas não obedecemos, não agimos por fé e não tem a possibilidade de acontecer milagres sem fé e sem obediência. E Elias, ele cumpriu o que tinha que ser feito. E agora ele foi o quê? Falar com Deus. Ele estava ali, irmãos, com a sua cabeça entre os joelhos. Ele estava ali se humilhando. E ele pede para que o seu moço observe, para ver se havia sinal de chuva, mas não havia, irmãos. Na primeira vez não aconteceu. Na segunda vez não aconteceu. Na terceira vez não aconteceu. Você acha o quê? Que chegou a primeira, a segunda, a terceira vez Elias desistiu? Não. Tem muitas pessoas que tentam, né? Tenta a primeira, tenta a segunda, tenta a terceira. Não deu certo, já querem desistir. Mas Elias não foi assim, não. Elias foi perseverante. Vai lá. Vai lá. Ah, mas não tem sinal. Vai de novo. Vai até acontecer. Abacandaramanturabaia, porque eu sei quem lançou a palavra. Irmãos, quando Elias manda o moço dele observar durante 6 vezes para ver o sinal acontecendo, era sinal de que Elias sabia o Deus que ele servia e a palavra que ele havia recebido. Elias cria. Quando você acredita, nenhum cenário contrário, nenhuma falta de sinal consegue roubar a sua fé. Quem tem fé, irmãos, quem acredita na palavra não precisa de coisas grandiosas. Entendeu? Deus quer que você aprenda a confiar na palavra. É por isso que Deus, ele está te fazendo passar por alguns processos, para você acreditar na palavra. Porque quem acredita na palavra não precisa de coisas grandes para ver milagres acontecendo. Você entende que o teu Deus não é limitado e que Deus trabalha conforme a palavra dele. Elias foi perseverante. Deus quer que você persevere. Deus não quer que você desista porque ainda não houve sinais de que vai ter milagre, porque não parece que a palavra de Deus vai se cumprir. Mesmo que não pareça, Deus quer que você permaneça. Ele te trouxe aqui para lhe dizer: é tempo de uribiandaracandarai permanecer. É tempo de continuar. Mesmo tudo sendo contrário, Elias continuou. E no versículo de número 44 nos diz: a 7ª vez disse: eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. A resposta que Elias queria chegou. O sinal que ele queria foi grande? Não. Como é, irmãos, que uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem vai trazer uma chuva abundante sobre a terra? Me responda aí. O sinal era pequeno, mas a fé de Elias era grande. Você entende? Que quem crer na palavra não precisa de grandes sinais. Quem crer na palavra, Ramandaraia, se apega até a pequenos sinais. Por isso, Deus, ele fala contigo: não despreze o pouco. Se você ainda não aprendeu a valorizar pequenos sinais, é sinal de que você precisa primeiramente acreditar na palavra. Você precisa primeiramente trabalhar em você a certeza do que Deus falou. Elias tinha a certeza do que Deus falou. Irmãos, quando temos a certeza do que Deus falou, ninguém rouba de nós a convicção do nosso milagre. Não tem cenário contrário, não tem palavra contrária, não tem pessoas olhando de cara feia, não tem nada que roube de nós a certeza de que Deus vai fazer um milagre na nossa vida. É essa convicção que Deus quer lhe dar. Muitas vezes os processos que enfrentamos é pra gente aprender a ter essa convicção aqui que Elias tinha. Elias cria tanto, Elias tinha tanta fé e convicção do Deus que ele servia, que um sinal pequeno foi o bastante para ele dizer: haverá uma chuva abundante. Irmãos, e não demorou muito não da palavra de Elias se cumprir. Por quê? Porque Elias tinha fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez alguns milagres, algumas respostas, algumas vitórias que Deus quer te entregar ainda não aconteceu por falta de fé. Declare comigo: eu vou ter fé e Deus vai fazer o milagre acontecendo de repente. Eu vou ter fé e Deus vai fazer o milagre acontecendo de repente. Não demorou do milagre acontecer porque Elias tinha convicção do Deus que falava com ele. Elias cria piamente na palavra. Elias não andava segundo a vista, mas ele andava por fé. Versículo de número 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Ou seja, aconteceu o que Deus havia revelado em pouco tempo. Um sinal pequeno veio. Elias disse: eu não preciso de coisas grandes para acreditar que vai acontecer e não tardará uma grande chuva. E ele creu, irmãos, com tanta convicção que a palavra se cumpriu. Dentro em pouco, Deus fez com que a palavra que foi revelada para Elias, para que ele trouxesse para Acabe, encontrasse cumprimento. Deus quer trazer cumprimento do que ele te falou. Deus quer trazer cumprimento de revelações na sua vida, mas você precisa acreditar. Você não pode ficar descartando o que é pequeno. Mas é pouco sinal pequeno. Ou então, eu não tenho sinal, eu só tenho uma palavra. Deus está dizendo: aprenda a valorizar primeiramente a palavra. E quando o sinal pequeno vier, faça como Elias, se apegue, porque quando você tem fé, o milagre acontece. O extraordinário só acontece na vida de quem tem fé. Quando você vê, irmãos, esse grande homem aqui que foi Elias, o profeta Elias, um grande homem de Deus, nós observamos que grandes feitos foram feitos através da vida dele. Um homem que sobre a palavra dele não houve chuva e nem orvalho. Quando a gente observa a história deste homem, a gente vê uma coisa nele: fé. A fé, irmãos, fez toda a diferença na história de Elias. E é a fé que vai trazer mudança na sua vida. É a fé que vai te fazer viver o impossível. Por isso, creia na palavra e não lance fora pequenos sinais, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Lembre-se, cada etapa que você está vivendo é Deus te preparando para o que Ele já reservou para a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por cada fase que estamos enfrentando, por cada luta, por cada dificuldade, Senhor. Senhor, obrigada, porque muitas vezes o Senhor não traz grandes sinais, meu Pai. O Senhor permite as dificuldades e o Senhor lança a palavra para nos ensinarmos, Senhor, a andarmos por fé e não por vista. Obrigada, Senhor. Obrigada pela fé que o Senhor hoje está nos acrescentando, porque eu creio que através dessa palavra estamos sendo reabastecidos com a fé. Com uma fé que confia, com uma fé que não tem dúvidas, Senhor. Com uma fé que aguarda na tua palavra, sabendo que o Senhor não erra alvo, sabendo que o Senhor não erra endereço. Senhor, o profeta Elias creu e nós também cremos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a porta vai se abrir, que haverá milagres, Pai, mesmo que não haja sinais, os teus filhos vão aprender agora a crer na palavra, a se apegar àquilo que o Senhor disse, e mesmo que depois venham sinais pequenos, eles terão convicção de que o Senhor falou e o Senhor vai cumprir a tua palavra. Elias cria, Senhor, e por isso, Senhor, em pouco tempo fez a palavra se cumprir. Eu creio que os teus filhos irão crer, Pai, e que palavras tuas, Senhor, milagres, respostas, vitórias, arabacandorecandaraia, vão se cumprir em pouco tempo. Deus, tem coisa grande chegando e o Senhor está hoje, meu Deus amado, fortalecendo a fé do teu filho, fortalecendo a fé da tua filha e ensinando a eles, Senhor, a confiarem em ti, meu Deus, inteiramente, não pela metade. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras
forças contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, Senhor. Que haja resposta para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda, Pai, o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos, meu Deus. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que ele trabalha com a palavra dele. A palavra de Deus é o suficiente. Não despreze os pequenos sinais e a palavra de Deus que ele já liberou para a sua vida, pois o milagre não vai tardar de acontecer se você colocar a sua fé em ação, como o profeta Elias colocou aqui. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Lembre-se, Deus tem milagre para te entregar. É tempo de colocar a fé em ação. Que Deus te abençoe.